Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7/11, nós vamos meditar de João, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar da mulher samaritana junto ao poço. É outra novidade que João vai nos trazer, somente ele vai relatar esse fato aqui, né? Nós podemos ver que aqui é uma passagem bastante conhecida, porque mostra pra gente, né, algumas divergências, algumas picuinhas que existiam na época, né? Mas eram muito sérias. Talvez ao nosso ver aqui seria simples, mas daquela época era coisa que perdurava historicamente muitos e muitos anos. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia muitos discípulos, e mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, teve que passar por Samaria. Por quê? Judeu não queria passar por Samaria. Ele evitava esse caminho, né? Mas Jesus algo tinha de especial naquele dia e ele precisou passar por Samaria. E aí, nós vamos ver que chegou ao povoado samaritano de Sicar. Olha que interessante, né? Essa cidade de Sicar, ela foi herança que Jacó deu ao seu filho José. E aí, nós vamos ver, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José, o poço de Jacó ficava ali. O Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do horário aí do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e disse: Jesus, por favor, dai-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus recusavam-se a ter contato com o samaritano. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana? Dizia ela a Jesus. Como é que pede água para beber? E Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria, eu lhe daria água viva. Olha só o que ela fala. Mas você não tem corda, nem tem balde, e o poço é fundo, disse ela. De onde tiraria esta água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó deu aos seus filhos, aos seus animais, ele próprio bebia? Jesus lhe respondeu: quem bebe desta água voltará a ter sede outras vezes. Mas quem bebe da água em que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que bota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me esta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir até aqui tirar água. E aí Jesus, sabe o que diz para ela? Vá buscar o seu marido. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, porque já teve 5 maridos e não é casada com o homem que você vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem em Jerusalém dizer que é o lugar para adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui, no monte de Gerizim, onde nossos antepassados sempre adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora. E já não importará se você adora ao Pai no monte de Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco
pouco a respeito daquele que adora. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem pelo meio dos judeus, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura pessoas que o adorem nesse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus disse: eu sou, né? E aí a mulher fala: eu sei que és o Messias, aquele que é chamado Cristo, eu sei que ele virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu que falo com você. E naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos por encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a falar. O que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta ao povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, como? Coma, por favor, alguma coisa. Ele, porém, respondeu: não tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. O discípulo perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus lhe explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda falta 4 meses para a colheita? Mas eu lhe digo: desperte, olhe em volta, os campos estão maduros para a colheita, e os que colhem já recebem os seus salários. E os frutos dos que ajuntam são pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe? E é, na verdade, eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. E aí muitos samaritanos creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele disse tudo o que eu já fiz. E quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali mais 2 dias, para quem só estava de passagem, não é? E muitos outros ouviram a palavra e creram. Então disse a mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Que coisa extraordinária, não é? Foi operado, sabe aonde? Num lugar improvável, em Samaria, junto ao povo que era considerado pelo judeu um povo amaldiçoado, um povo que o judeu não se misturava, não é? Para o judeu, o samaritano era a pior raça. Em João 8:48, vai falar do samaritano como alguém endemoniado. É dessa forma que era visto, né? E nós podemos ver que por conta disso, todas as pessoas que eram rejeitadas nas demais cidades encontravam abrigo, sabe aonde? Em Samaria. Então ali, Samaria recebia refugiados, infratores da lei, excomungado, aqueles que eram expulsos da sinagoga. Samaria abraçava todos e isso causava ainda mais repulsa entre os judeus. E aí nós vamos ver que o capítulo 5, Jesus vai curar um homem no sábado. Não é novidade, não é? Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa religiosa dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda.
com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando, em outras versões até cita de ano em ano, e agitava as águas. E o primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Mas o homem estava ali doente há 38 anos. E quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo e perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Olha a pergunta de Jesus, mas olha a resposta desse homem. Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Jesus perguntou isso? Jesus só perguntou se ele queria ser curado. Alguém sempre chega antes de mim. Então, ele começa a se queixar para o dono da vida, para o dono da cura. E será que isso foi só nessa época? Até hoje, quantas vezes, não é? Nos ajoelhamos para nos queixar dos nossos problemas e esquecemos que temos um Deus poderoso e que tudo pode. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue esta maca. Mas ele disse: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e anda. Ainda denunciou Jesus. Mas ele respondeu: quem foi que disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes dos judeus e lhe disse o que tinha sido Jesus que o havia curado. Então, os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar a lei do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenhavam ainda mais para encontrar um modo de matá-lo, pois não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era o seu Pai, portanto se igualava a Deus. Que coisa, não é? Começa aqui, né? E Jesus, nós vamos ver que ele continua a sua obra. Nada parava Jesus. No capítulo 6, ele faz a multiplicação dos pães. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia em toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Jesus subiu ao monte, sentou-se os seus discípulos e era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo se trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos eles. Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que adiantaria isso para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo que sente. Todos se assentaram na grama que cobria o monte. Só os homens era cerca de 5.000. Então Jesus tomou o pão, agradeceu ao Pai, repartiu, em seguida fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos:
Agora junte os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles ajuntaram e restou o que encheu 12 cestos de sobra. Que coisa maravilhosa, né? Ainda aqui no capítulo 6, Jesus vai andar sobre o mar. E vão pensar que é um fantasma. Pedro logo pede para andar, né? Ir de encontro a Jesus, né? Então, essa passagem nós já vimos nos outros evangelhos. E ele vai falar também que Jesus, ele é o pão da vida. E olha que coisa linda que ele fala no versículo 57 do capítulo 6. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por sua causa. Não é que lindo isso? Muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que os discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se vierem o Filho do Homem subir ao céu onde antes estava? Somente o Espírito da vida, a natureza humana, não realiza coisas algumas. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que a ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. E nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram e o abandonaram. Então, Jesus perguntou para os 12, e vocês também vão embora? Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.